Você já parou para pensar que aquilo ou aquele que não é tão conhecido, que não aparece muito, geralmente não é tão valorizado quanto aquilo ou aquele que é famoso, que é popular, que está em destaque, que está em alta? Poderia aqui citar vários e vários exemplos para você, mas podemos aqui citar o exemplo da grande diferença que há entre um alguém famoso, um alguém que é artista, um alguém que está na mídia, de um alguém comum da sociedade ou até mesmo pessoas que estão à margem, na miséria. A reação de muitos diante daquele que é artista, diante daquele que está na mídia, daquele que está estourado ou daquela que está estourada nas redes sociais é totalmente oposta da reação diante daqueles comuns do dia a dia e diante daqueles que estão à margem da sociedade. Nós, dentro do âmbito espiritual, podemos citar que muitas vezes há uma supervalorização de pessoas que estão em ministérios de destaque, mas há um certo desprezo para com aqueles que estão em ministérios que não aparecem tanto. E muitas vezes esses são exaltados, enquanto aqueles que estão na intercessão, que estão na equipe de limpeza, na equipe de arrumação, não são tão lembrados, não são tão valorizados. Eu não estou pregando o reconhecimento de que aqueles que servem precisam ser reconhecidos aqui na terra. Não, até porque nós precisamos servir com amor e por amor. O que eu estou falando é que nós precisamos ter um olhar correto a respeito do serviço. A Bíblia Sagrada está recheada de personagens muito conhecidos. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José no Egito, Davi no Novo Testamento, o grande apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, entre tantos outros. Mas em contrapartida existem muitos que aparecem nas Sagradas Escrituras que o autor não faz questão de deixar muitas informações sobre esses. Eles simplesmente aparecem ali como que caindo de um paraquedas. Nós podemos citar em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 seguinte, a jovem israelita. Nós podemos citar em Marcos, capítulo de número 12, a viúva da oferta. Lucas, capítulo de número 19, aqueles que cederam um jumentinho para que Jesus entrasse em Jerusalém. Mateus, capítulo 26, versículo 18, aquele fulano de tal que cedeu a sua casa para que Jesus pudesse cear a Páscoa. João 6, versículo de número 9, aquele menino que deu os 5 pães e 2 peixinhos. Nós podemos citar Marcos capítulo de número 2, onde aparecem 4 homens carregando um paralítico até Jesus para que aquele paralítico fosse curado. Nós citamos, por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 23, o anônimo do Matias, aquele que foi incorporado aos 11 apóstolos depois da morte de Judas. E se nós formos analisar o grupo dos 12 apóstolos, nós veremos que alguns estão sempre aparecendo nas linhas do Evangelho. Porém, outros nós não vemos muitas menções sobre eles. Nós podemos realmente dizer que a Bíblia Sagrada também é um livro dos anônimos. Mas o que eu quero deixar claro nesse vídeo é que os anônimos são importantes. Por mais que não são citados, por mais que não aparecem tanto, por mais que não tenham milhares de seguidores nas redes sociais, os anônimos têm um papel importante e especial na história de Deus. Todos esses anônimos da Bíblia Sagrada que eu citei, parece que eles caíram de paraquedas ali no texto da Sagrada Escritura, parece, mas na verdade todos estão ali com um propósito especial. Se nós formos pegar lá a jovem israelita, foi a partir dela que foi possível ser realizada a cura em Naamã. Aquela viúva lá que aparece em Marcos capítulo 12, Jesus elogiou aquela mulher por causa da sua oferta verdadeira. Aquele menino que ofereceu 5 pães e 2 peixes, a partir daqueles 5 pães e 2 peixes, uma multidão foi alimentada, foi saciada. Aqueles 4 homens, os quais nós não temos muitas informações sobre eles, que levaram aquele paralítico até Jesus, em Marcos capítulo de número 2 diz que Jesus viu a fé deles. Então aqueles homens eram homens de muita fé. Nós precisamos entender uma coisa. O apóstolo Paulo escreve que nós somos o corpo de Cristo
E se nós formos fazer uma comparação com o corpo humano tem muitos membros que estão em destaque: o ouvido, a boca, o nariz, os olhos, as mãos, mas muitos membros estão escondidos no interno do corpo. O fígado, os rins, o pulmão, o coração, mas nem por isso deixam de ser importantes. No corpo de Cristo, que é a igreja, também é assim. Existem aqueles que estão em destaque, aqueles que estão aparecendo, mas existem aqueles que estão servindo ao corpo de Cristo no secreto, no anonimato, mas são importantes da mesma forma. Mas para encerrar esse vídeo, eu quero dizer para você que precisamos levantar alguns pontos a respeito desse tema anônimos. E o primeiro deles é: muitas vezes o anonimato é uma proteção de Deus para os seus. É um esconderijo de amor que Deus prepara para os seus. Porque talvez muitos de nós que estamos no anonimato, estão no anonimato porque, se estiverem em evidência, correm o risco de cair no orgulho, na vaidade e na prepotência. E Deus então esconde esses para a salvação e o bem dos mesmos, para que esses não venham a cair. O segundo ponto é que os anônimos podem até ser desconhecidos na terra, desvalorizados, podem até ser esquecidos aqui, mas os anônimos jamais serão esquecidos e abandonados pelo Senhor, porque os anônimos são desconhecidos na terra, esquecidos muitas vezes, desvalorizados muitas vezes, mas diante de Deus eles são importantes. Nós temos um olhar maravilhoso de um Deus que está acima de nós, vendo tudo que nós fazemos e vendo o que nós somos, e é Ele quem nos dará a recompensa final. Então, para encerrar esse vídeo, eu cito aqui a frase de Bento XVI que diz: tem muitos santos que só Deus sabe o nome. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo tema dessa série, em nome de Jesus.